Oi pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que eu venho trabalhando chamado Obsonet. É uma interface de rede Ethernet para computadores MSX. Essa aqui é a PCB e a Obsonet ela é baseada num circuito integrado da Realtek que faz a interface com a rede Ethernet, tá? A PCB também tem aqui uma memória flash onde fica uma extensão da BIOS, né? E uma memória, uma EPROM, que funciona junto do chip da Realtek para armazenar as informações de configuração Ethernet, né? Então, no caso, o endereço MAC e alguns registradores que controlam o chip da Realtek. Bom, esse aqui é uma versão preliminar aí do cartucho, tá? Eu já fiz uma outra versão para consertar esse gap que tem aqui no conector, né? Então, ele tem aqui os dois LEDs que identificam se ela está ligada e se ela está transmitindo o dado, né? E aqui eu ligo o cabo de rede, um RJ45, tá? Bom, alguns desafios que a gente teve aí ao longo da jornada, tá? Ele roda um software criado pelo o Konami Man, né, o Nestor Soriano, que é o mesmo que faz o Nextor, tá? E esse software que ele faz, obviamente ele faz a BIOS, tá, que é armazenada na memória flash aqui do cartucho, e também o software que chama Internextor Lite, que implementa a pilha TCP/IP do cartucho, tá? E o que acontece é o seguinte, a gente notou, tá, eu e o Wagner, um amigo meu aqui, que em algumas situações, alguns routers, né, dois probleminhas que a gente encontrou no código afetam a capacidade da Obsonet de funcionar, tá? O primeiro deles é na negociação DHCP para pegar a informação de configuração do TCP/IP, né? O software do Nestor, ele não estava colocando um FF no options do DHCP, e aí vários routers eles não negociam o DHCP se não tiver essa opção lá no options, tá? Então aqui no meu caso, os meus roteadores ASUS não estavam entregando DHCP nesses casos, nem o roteador da Vivo e da Claro que eu tenho aqui. O Wagner fez uma modificação super simples, inclusive já fez um pull request lá no repositório do Nestor, e aí passou a funcionar, ele passou a entregar DHCP em qualquer router que eu tenho aqui, tá? E um outro problema é um problema durante a negociação ARP, que basicamente faz a tradução entre endereço MAC e endereço TCP/IP, que em alguns routers, principalmente no ASUS 5300 que eu tenho aqui, ele não estava negociando ARP, então ele não deixava os quadros passarem, com a Ethernet passar na VLAN que eu estou utilizando, tá? É uma configuração específica que acontece quando se usa VLAN com a Obsonet, tá? Mas estava afetando aqui, eu tive que ligar a minha Obsonet num switch router MikroTik para esse sim ele aceita e não tem problema, tá? Então é só observar que, no caso, se vocês forem construir uma placa, ou se vocês forem, eu tenho 3 unidades lá no Mercado Livre também, se vocês forem comprar uma placa dessa, vocês notarem que pode acontecer isso, dependendo do modelo de roteador que você tem, devido a esse bug que ainda existe no INL, tá? Que é a pilha TCP/IP. Bom, mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a Obsonet, tá? Eu vou utilizar ela aqui no meu MSX FPGA, tá? Mas ela funciona em qualquer MSX, tá? Então eu tenho aqui um cabo de rede que está conectado no meu switch aqui, tá? Então eu vou só ligar a placa no meu MSX e vou chavear aqui para vocês verem o que acontece no MSX, tá? Então ele vai dar um boot e ele vai entrar com uma mensagem que ele carregou a BIOS, a extensão da BIOS, tá ali, que é o Daniel e o Nestor, né, que fizeram a BIOS. E aí ele caiu aqui no MSX-DOS, tá? Tem uma pequena diferença se você está utilizando o Nextor, tá? Você não vai precisar do primeiro utilitário que eu vou rodar aqui. Mas se não está utilizando o Nextor, que é o meu caso, que eu estou usando um MSX-DOS normal, tá? MSX DOS 2.31, na verdade 2.40 ali, né? Então eu vou precisar de rodar esse utilitário, tá? Eu
já copiei aqui todos os utilitários que eu preciso para uma pastinha Obsonet, tá? E aí que eu tenho vários utilitários aqui, tá? Então o que eu vou fazer primeiro é rodar o run helper com a opção I, para ele fazer a instalação do run helper. Tá? E aí ele permite que o driver TCP/IP que foi construído em cima da UNAPI funcione. Tá? Se você já utiliza der um boot com o Nextor, por exemplo, usando uma SD Mapper ou uma Carnivore, um outro cartucho, tá? Que tenha Nextor, você não vai precisar rodar o run helper. Tá? Mas no meu caso, como eu dei um boot com o MSX-DOS convencional, então eu preciso rodar o run helper e para que o próximo programa funcione. Tá? E aí tem o problema que eu comentei com vocês. Se eu rodo aqui o INL, que é o Internextor Lite do Nestor Soriano, tá? Ele está ligado num switch MikroTik, tá? Se eu fizer a instalação do INL e depois rodar a opção como S para ele fazer o dump da configuração, vocês veem que ele fica sempre nesse estado selecting do DHCP, ele nunca pega a informação, tá? Esse mesmo sintoma acontece também se eu ligar a Opsonet no roteador da ASUS, tá? E aí, inclusive no meu da Vivo, que também ele não pega TCP/IP, tá? Ele não pega as informações de configuração TCP/IP, incluindo o endereço IP, né? Se eu rodar aqui, eu vou desinstalar essa versão, né? E vou instalar uma versão que o Wagner Tavares fez a modificação, tá? Colocando o FF no Options do DHCP, tá? Do quadro DHCP. Se eu instalar essa versão e agora fizer um dump, vocês veem que ele pegou o endereço IP aqui, 88.253 da minha subnet. Bom, e aí ele está pronto para fazer acesso aqui à rede, tá? Então eu tenho aqui o ping.com, né, o comando ping. Eu vou fazer primeiro um ping no meu roteador default aqui dessa subnet, para mostrar para vocês que ele está acessando a internet, né? Então ele está ali, está acessando normal. Se eu fizer um ping no um roteador da Rede Nacional de Pesquisa, só para ver se ele está acessando a internet, também está funcionando. Ok, se eu der um ping www.google.com, ele resolve nome, né, para endereço IP e também está pingando. Então essa máquina aqui, esse MSX, agora está conectado na internet através da Opsonet. Tá? E aí eu já posso fazer utilização aqui de comandos. Né? Por exemplo, se eu rodar o INL2 ARP-S, eu consigo consultar a tabela ARP. Então ele está vendo ali que ele pegou o ARP do meu gateway padrão dessa subnet, que é o DC, 2C, 6E, blá blá blá. Legal. Mais um programinha interessante para a gente utilizar com a rede, tá? É um programa chamado MSX Hub. Tá? MSX Hub que foi criado pelo Carlos Amigó, espanhol, tá? E teve contribuição do Oduvaldo Pavan Júnior também, que todo mundo conhece aí da comunidade de MSX aqui do Brasil, tá? Então, para instalar o Hub, eu vou criar uma pastinha Hub. Bom, então vocês desculpem que a operação de disco aqui é mais demorada, tá? Mas ele vai fazer. E aí vou entrar na pastinha. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é usar o comando hget, que está lá dentro daquela pastinha Opsonet, tá? Eu vou colocar um zip aí na descrição do vídeo contendo esses utilitários, tá? E aí eu vou baixar aqui do site msxhub.com um programinha chamado hub.com. Então acho que eu digitei tudo certo. Vou digitar aqui, Enter. E ele vai fazer o download desse programinha de 38K aí, que é o hub.com. Fazendo download. Bom, é uma máquina que roda 3.58 MHz, então não é rápido para fazer download, né? Então o gargalo aqui não é a rede internet, mas sim o clock da CPU do MSX. Mas ele fez o download e colocou aqui a pastinha dentro da pastinha hub, o programinha hub.com. E aí eu já posso rodar ele aqui. Se eu rodar ele sem nada, ele tem um help, né? A primeira coisa que eu preciso fazer é configurar ele. Então eu vou dar hub configure. E aí ele vai fazer a configuração ali. Ele grava, ele cria uma pasta config dentro da pasta hub. E aí dentro dessa pasta config, ele vai criar ali arquivos de configuração para manter o registro de todos os pacotes
programas, jogos que eu fizer a instalação dentro do MSX. Então eu vou ter, ele funciona como se fosse aqueles gerenciadores de pacote que eu tenho nas diversas distribuições de Linux, né? Então ali ele fez a instalação, a configuração do MSX Hub. E aí agora eu já posso rodar o comando install, uninstall, mas antes eu vou rodar aqui um hub list que contém a lista de utilitários disponíveis para o hub, né? Tem uma lista bem grande, tá? Que tem jogo, tem utilitários, editor de texto, etc. Que eu posso fazer a instalação direto na internet. O primeiro programinha que eu vou fazer a instalação é do VI. Então eu vou rodar aqui o VI, o hub install VI, e ele vai criar ali a pastinha no AVI, né? E vai fazer o download dos arquivos do VI para aquela pastinha que ele criou ali, que é o A2.vi. O VI, para quem não conhece, é um editor de texto muito comum nas distribuições de Linux, né, que permite aí que a gente faça edição de texto aqui no MSX, né, a versão MSX do VI do Unix. Ali ele já fez o download do .com. E agora, se eu não me engano, ele vai fazer o download também de um arquivo texto que tem o manual do VI. É o README. Legal. Então agora um exemplo é, se eu entrar dentro daqui do config do hub, eu posso, por exemplo, dar um vi.com proxdir, e aí ele roda o VI no arquivo de configuração ali que eu tenho, né? Eu posso dar, por exemplo, entrar lá na pastinha VI e rodar um VI readme.md. Aí ele carrega ali o texto do readme do VI. Legal. Próximo programinha que a gente vai instalar aqui com o hub é o Telnet. Então eu vou dar um hub... outra coisa, né? Se eu der um hub installed, ele lista para mim o que eu já tenho instalado. Então eu tenho o VI instalado. Agora eu vou dar um hub install Telnet. Ele vai gravar o utilitário Telnet dentro da pastinha A2.Telnet. Então ele está fazendo o download dos arquivos. Aí, se eu não me engano, ele também tem um README e o manual do Telnet. Tem um outro .com ali. Legal, então ele já instalou. Eu vou dar um CD lá para a pasta do Telnet. E aí vamos usar o Telnet aqui para acessar uma BBS de MSX. Eu vou dar um Telnet bbs.ispa.msx.org. Entrou aqui na BBS. Eu acho que eu tenho usuário aqui, vamos ver. Acho que eu errei a senha. Aqui eu tenho uma senha completamente diferente aqui, porque o Telnet não tem nenhuma segurança, né? Então ele tem uma pixel art aqui do MSX, quando você entra na BBS. E aí aqui você pode ver suas mensagens, inclusive eu tenho uma nova mensagem ali no meu boletim. Vamos pegar aqui o 1. Aí são 54 usuários, 6.614 logons. Vamos sair aqui.
Não quero colocar uma linha no mural. Bom, aqui eu tenho então, algumas estatísticas e tal. E aí você pode participar aqui da BBS e interagir aqui com outros usuários de MSX. Eu vou sair aqui dela, então se eu apertar O aqui, eu faço um log off do BBS. Sim. Vamos sair. E aí ele vai voltar para o MSX-DOS. Eu usei 1 minuto e 2. Ok? Bom, está no Mutelnet. E o último, um site interessante, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá? É um site que chama Telnet BBS Guide, que tem uma lista de BBS em Telnet que podem ser utilizados para fazer acesso hoje em dia, né? Via Telnet também você pode utilizar e acessar desde o seu MSX. Vamos voltar lá para a pastinha do Hub, porque eu quero instalar um dos joguinhos que estão disponíveis lá no MSX Hub, né? E é um joguinho super legal, feito por um cara chamado Santiago, que é genial. Tá? Vou instalar ele aqui, chama X-Racing. E ele tem uma abertura com uma bandeira quadriculada dessas que a gente comemora a chegada em corrida de automóvel. E ele utilizou de uns algoritmos para gerar o assembler que faz aquele efeito, tá? Então vocês vão ver que ele tem um efeito que ele tremula a bandeira e é super interessante. É um joguinho que funciona inclusive com MSX1, tá? Então eu vou estar fazendo o download da ROM, né? Aqui. E aí, para executar, eu posso fazer também, usar o Hub para instalar o Sofa ROM, né? E aí rodar diretamente de um BAT que ele vai carregar aqui para mim para o X-Racing. Ou então eu posso utilizar o próprio Sofa Run que está instalado aqui na minha máquina para fazer a execução. Então eu vou vir aqui, vou rodar dentro da pastinha SR8 o meu Sofa Run, né? Como eu sou um lazy penguin, então eu vou apertar aqui. E ele deu uma bagunçada na tela, que eu não sei porquê, provavelmente algum lixo, mas eu vou carregar aqui o xracing.com. Ok? E aí tá aí o joguinho. Esse é o efeito que eu falei pra vocês, tá vendo? É um efeito bem legal da bandeira de chegada, né? Mas é um jogo bem interessante. Vou jogar um pouquinho aqui. Ok. Vamos lá para a corrida. Vamos no Double U. Ops, já bati. Péssimo de corrida. Não. Bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu jogar um pouquinho aqui. Abraço. Essa é a Opsonet.